Oi pessoal, tudo bem? Então é o seguinte, hoje a gente vai ver uma a matéria da apostila 4, tá? Que são as classes gramaticais. Então essas classes gramaticais eu tenho um jeito bastante fácil de explicar, que fica fácil de entender, né? Então primeiro o seguinte, o que são classes? O que são classes, né? Classes, então, são separações. O homem, desde que começou a conviver, né, é, em grupos de pequenas pessoas, isso há milhões de anos, né, ele começou a entender que algo facilitava a vida dele se ele começasse a separar as coisas por categoria. Então, por exemplo, poderia separar um animal que era para o trabalho e um animal que era para comida. Né? Poderia separar uma planta que era para alimento e uma planta que era para remédio. Poderia separar um tipo de madeira que era para queimar e madeira que era para fazer construção. Então, o que o homem foi fazendo? Separando as coisas. Essa separação, então, é o que se chama de classificação. E isso também acontece dentro da língua. Então, na língua portuguesa, nós também fazemos as separações. Nós também, então, classificamos. Então, quando nós tratamos de classes gramaticais, nós vamos pegar todas as palavras que existem em língua portuguesa e nós vamos colocar como se fosse dentro de gavetas, tá certo? Nós vamos colocar em lugares diferentes. Então, essa palavra está aqui, ó, nesse agrupamento. Essa outra palavra vai para esse outro agrupamento. Então, a gente vai pegando todas as palavras que existem em língua portuguesa e nós vamos classificando. Então, o que é classificar? É separar, é dizer em que montinho, em que gaveta, em que parte que aquela palavra deve ser, deve estar, deve ficar, tá certo? Então aí a gente chama de classes gramaticais, né? Gramática porque é palavra. Então onde que a gente coloca as palavras? Então, pessoal, em língua portuguesa nós temos 10 classificações, tá? Eu vou explicar para vocês de um jeito que eu acho extremamente fácil. Extremamente fácil. Eu inventei isso aqui para os alunos poderem guardar, né? De uma forma mais tranquila. Então eu escrevo as seguintes palavras, a seguinte frase. Eu escrevo assim: pisava. Pisava. Vou colocar em 3 colunas que vai ficar mais fácil. Então eu coloco aqui. Pisava na e aqui a última palavra. Capa. Guarda essa frasezinha. Pisava na capa. Pisava na capa. Só que aí, esses dois últimos as aqui, eles não vão servir. Então, para que eles estão aí, né? Eles estão aqui só para a gente poder lembrar da frase. Pisava na capa. Eles não servem, tá certo? Eles não vão servir para nada. O corte ali não ficou muito bom, então eu vou fazer um corte manual. Vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Beleza. Agora eu vou também cortar
aqui. E eu vou também cortar aqui. Pronto. Então esses dois últimos as não servem para nada. Então para que serve isso aqui? Serve para a gente guardar quais são as classes gramaticais. Tudo bem? Então guarda a frasezinha, pisava na capa. Então eu vou por ordem alfabética. Então eu tenho aqui preposição. Vou deixar assim mesmo. Preposição, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, artigo, conjunção e pronome. Então, por isso que esses dois as aqui não servem para nada. Essas, então, são as 10 classes gramaticais que nós utilizamos em língua portuguesa. Preposição, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, artigo, conjunção e pronome. Então, se você pegar o pisava na capa, fica bem mais fácil de você saber quais são essas classes gramaticais. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai ver duas das classes gramaticais que nós temos aqui. O substantivo e nós temos o adjetivo. Então, esses dois aqui são os que vão importar para nós. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte. A gente tem aqui a nossa apostila, tá? Então, a apostila está dizendo, agrupar para conhecer melhor. Então, é isso que é disso aqui que vai falar, que o agrupamento de palavras, que a separação, que a classificação de palavras, funciona de uma forma muito bacana na organização da vida da gente. Tá certo? E essas palavras, então, são variáveis e invariáveis. Quais são o que é palavra variável e palavra invariável? Então, palavra variável é aquela que pode passar do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, do singular para o plural, do plural para o singular, do aumentativo para o diminutivo, etc. Então, são aquelas palavras que aceitam mudança. Então, essas palavras que aceitam mudança são chamadas de palavras variáveis. E as palavras que não aceitam mudança são chamadas de palavras invariáveis. Então, quais são elas? As preposições. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Nenhuma preposição se modifica, tá? Conjunção também não se modifica, tá certo? Depois a gente vai ver especificamente a característica de cada um. Advérbio quase não se modifica, né? Então eu tenho o advérbio devagar, mas eu posso dizer, vai devagarinho, né? Então ele tem um diminutivo aí, né? Então, mas basicamente é uma palavra que não se modifica. E a interjeição também é palavra que não se modifica. Então, dessas 10 classes gramaticais, os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais e os pronomes são palavras variáveis. E as invariáveis, né? As invariáveis, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Essas não variam, tá certo? Então, aí a gente vai aqui para outra parte. Aqui está dizendo quais são as classes gramaticais, que são aquelas que eu passei do pisava na capa para vocês. Então, aqui vocês têm as 10. Aquele jeito que eu coloquei lá fica bem mais fácil, né?
Pisava na capa: preposição, interjeição, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, artigo, conjunção e pronome. Então fica mais fácil de guardar por lá, tá legal? Então a gente vai começar com o substantivo. Então o que é o substantivo? Substantivos são os seres, substantivos são as coisas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui na minha mesa, eu tenho esse objeto aqui. Eu pergunto, esse objeto tem um nome? Tem. O nome disso é lapiseira. Ah, então ele é um substantivo. Aí eu tenho um outro objeto aqui. Esse objeto tem um nome? Tem. Chama borracha. Então é um substantivo. Esse objeto aqui na minha mão, esse aqui é um apontador. Tem nome? Tem. Então é um substantivo. Então, os substantivos são as coisas. Substantivos são todos os seres que possuem um nome. Tá certo? Aí, a gente tem, então, a classificação desses substantivos. Então, nós temos substantivo comum, próprio, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. Então, eu vou começar por alguns aqui. O que é o substantivo coletivo? Né? O que é o coletivo? Como o próprio nome diz, é o nome de um conjunto de coisas. Então, ele vai tratar da coletividade. Então, por exemplo, se eu quero falar de caminhão, então eu tenho um substantivo coletivo, que é frota. Né? Se eu quero falar de peixe, cardume. Se eu quero falar de chave, molho, não é isso? Se eu quero falar de... Olha que esquisito isso, de porco, né? É vara. Esquisito, né? Mas é. Se eu quero falar de cachorro, é matilha, tá certo? Então, o coletivo designa o conjunto dos seres. Tudo bem? Esse é o coletivo. Então fica bastante fácil. Esse é o único que não vai ter oposição. Ele não tem uma oposição. Ele é único, é o coletivo. Tudo bem? Então é o seguinte. Os outros têm oposição. Então eu posso ter aqui. Vou começar por aqui então. O primitivo. Primitivo é o primeiro, né? É o primo, é o primeiro. É o primeiro que veio. Então é aquele que chegou na língua portuguesa em primeiro lugar lá do latim. Então, por exemplo, lá no latim eu tenho a palavra pedra. Pedra não vem de nenhuma palavra a não ser petra, né? Do latim. Então eu não tenho a palavra pedra proveniente de nenhuma outra. Então ela é chamada de palavra primitiva. Tudo bem? Eu tenho, por exemplo, a palavra filho. Filho é uma palavra que não vem de nenhuma outra. Então ela é uma palavra primitiva. Então a palavra primitiva vai fazer oposição com as palavras derivadas. Então o que é a derivada? A derivada é justamente aquela que vem, que deriva, que é proveniente da primitiva. Então eu dei o exemplo de pedra. Então se eu falar pedreiro, a palavra pedreiro vem de pedra. Então é uma palavra derivada. Se eu falar pedrisco, vem de pedra, uma palavra derivada. Se eu disser pedregulho, vem de pedra, que é uma palavra derivada. Pedrada vem de pedra, que é uma palavra derivada. Não é isso? Agora eu posso dizer da palavra filho, por exemplo, eu posso dizer afilhado. Afilhado vem de filho, né? Filiação vem de filho. Então a palavra primitiva é aquela que chegou primeiro. E a palavra derivada é aquela que vem depois da primeira, é da segunda para frente. Tudo bem? Então eu tenho a palavra homem, daí vem o humano, né? Aí vem humanizar, humanização, tá certo? Então a palavra derivada se opõe à palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela que veio de uma outra língua ou inventada na própria cultura.
E a palavra derivada é aquela que vem da primitiva. Tudo bem? Aqui a gente vai opor o simples e o composto. Essas duas aqui. Então, o que é um substantivo simples? É aquele substantivo que possui apenas um radical. Então, se eu digo homem, mulher, caneca, muro, rua, tem apenas um único radical. Então, eu não tenho mais que um. Tudo bem? Agora, o oposto dele, então, é o substantivo composto. Então, o que é o substantivo composto? É aquele que possui mais de um radical. Tá certo? Ele tem mais de um radical. Então, quando eu digo, por exemplo, bem te vi, bem te vi, ele tem 3 radicais. Se eu digo porco do mato, porco do mato, ele tem 3 radicais. Não é isso? Então, ele não se compõe de um só, ele se compõe com mais de um. Esse que é chamado de mais de um é o substantivo composto. Tudo bem? Aí aqui eu tenho o concreto e o abstrato. Esse aqui, esses dois aqui, eu vou lá para a tela aqui que vai ficar mais fácil de entender, tá? O concreto e o abstrato. Então, o que é um substantivo concreto? O que é um substantivo abstrato? Então, quando a gente pergunta para as pessoas, de maneira geral, elas falam assim, de maneira geral. Concreto é aquilo que pode pegar. E não é. Não é. Então, é o seguinte. Nós temos 2 definições aí para concreto e para abstrato. Então, a primeira definição que a gente faz é o seguinte. Concreto é tudo aquilo que pode ser desenhado. Então, se eu penso assim, Saci Pererê pode ser desenhado? Pode. Então, é concreto. Por isso que aquela definição de pegar, não dá certo. Você consegue pegar um Saci Pererê? Nunca. Né? Não consegue. E, no entanto, ele é concreto. Então, por que ele é concreto? Ele é concreto porque ele tem desenho, porque ele pode ser desenhado. Então, tudo o que puder ser desenhado é concreto. Fada madrinha, mula sem cabeça, Saci Pererê, Iara, Curupira, né? Os anjos, tudo que puder ser desenhado é concreto. E aí tem uma outra característica também. O que é concreto não necessita do homem para existir. Como assim? Então, dentro desse conceito de ser desenhado ou não, eu consigo desenhar a luz? Não. Consigo desenhar o ar? Não. Mas, no entanto, é concreto. Então, por que é concreto? Porque se o homem deixar de existir, se ele deixar de existir, esses elementos continuam existindo. Então, eles não precisam do homem para existir. Então, se todos os homens da face da Terra desaparecerem, todos sem exceção, a luz vai continuar existindo. Então, ela não precisa do homem. Então, ela é concreta. Então, para que seja concreta, eu tenho que ter 2 características. Pode ser que seja desenhado ou não precisa do homem para existir. E o abstrato? É o contrário. Abstrato não pode ser desenhado. Não tem como desenhar o abstrato. Então, por exemplo, se eu falo ganância, injúria, medo, saudade, não tem como desenhar. E aí, pessoal, acontece o seguinte também. São coisas que não existem sem o homem. Então, por exemplo, se eu pego a palavra beleza, consigo desenhar a beleza? Não. Consigo desenhar a justiça? Não. Consigo desenhar a bondade? Não, não consigo. Aí pensa no seguinte.
Animal tem o conceito de beleza, eles sabem o que é belo. Se você mostrar um quadro para o seu cachorro, ele vai dizer, nossa, esse quadro é mais bonito do que o outro. Não, eles não têm o conceito de beleza. Então repare que esse conceito, que essa definição de beleza, precisa do ser humano. O conceito de justiça precisa do ser humano. O conceito de bondade precisa do ser humano. São coisas que não existem sem a existência humana. Então vamos supor assim, vamos supor o seguinte, que você pense assim, bom, e o medo? Se o homem desaparecer da face da terra, o medo vai deixar de existir? Não vai. Porque um ou outro animal pode sentir medo, né? Um pode sentir medo do outro. Então o medo não deixa de existir. No entanto, acontece o seguinte, só nós seres humanos, só nós conseguimos definir o que é medo. Então essas coisas abstratas precisam de uma definição. E o ser humano, sem o ser humano, os animais ou as coisas não conseguem definir. Então eles conseguem sentir, mas não conseguem definir. Por exemplo, nós podemos sentir a dor, só que nós conseguimos dizer, nós conseguimos definir o que é dor. Animal também sente dor, mas não consegue definir. Então essas definições precisam da cabeça do homem. Então precisa do homem. Tudo aquilo que precisa do homem para existir é abstrato. Se não pode ser desenhado, é abstrato. O concreto pode ser desenhado e não precisa do homem para existir. Não precisa do homem. Existem sem o homem. Tá certo? Então aí, concreto e abstrato. Agora a gente tem então o comum e o próprio. Então o que é o comum? É um nome que se dá a um ser de modo genérico, de modo geral. Então eu digo, por exemplo, cachorro. Todo animal que tem 4 pernas, né, 4 patas, que tem rabinho, tem rabão, ou não tem rabo, sei lá, que faz au-au, que não gosta de gato, né, etc. Todo animal que tem essa característica é chamado de cachorro. Chamado de cachorro, todo animal. Então, o cachorro é um nome genérico, é um nome comum. Cachorro, elefante, não é isso? Pessoa, tudo nome genérico. Agora, quando eu vou lá no grupo, e lá no grupo eu retiro somente um deles e dou um nome, como é o caso da minha cachorrinha, né? A minha cachorrinha se chama Lady. Então ela tem uma definição comum. Qual que é? Cachorro. Mas ela tem um nome próprio, Lady. Então eu tenho uma definição comum, sou homem. Qual que é o meu nome próprio? Damasceno. Então eu tenho um nome próprio. Eu tenho um nome que me separa do todo. Tudo bem? Então, esses substantivos, eles também se flexionam, né? E eles vão se flexionar como? Eles vão se flexionar em gênero, em número e em grau. O que é o gênero? Masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo e superlativo, tá? Então isso fica para a próxima aula, beleza, pessoal? Então, por enquanto, eu quero que vocês entendam bem a definição dos substantivos, a diferença do comum e do próprio, a diferença do concreto e do abstrato, a diferença do simples e do composto, a diferença do primitivo e do derivado e o coletivo. Então é isso que é preciso saber. Essas definições aqui dos tipos das classificações de substantivo. Tudo bem?
Então é isso que precisa saber. Tá joia, pessoal? Então é isso. Por hoje é só, vou dando pausas aqui, vou encerrar, tá bom? Então um abraço para vocês e até mais se Deus quiser. Tchau, tchau.